Dos fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade. PS, volta logo, beleza? Michael não é mais jogador do Goiás, ele agora é jogador do Flamengo. Fim da novela. Ufa, ufa, né? Já estávamos na cobrança de pênalti, né? Porque primeiro tempo, longa a novela, hein? Prorrogação. E hoje, como era o deadline, o prazo final dado pelos clubes para que o agente do Michael se entendesse nessa negociação. E agora sim, Goiás anuncia, Michael está a caminho do Flamengo. Novo reforço, começar com o Rodrigo Bueno. Gostou dessa contratação, a terceira do Flamengo na temporada, que já tem Pedro Rocha, Gustavo Henrique, tem o Michael e daqui a pouco pode ter Thiago Maia e Gabigol. Essa é uma negociação que eu acho que ela acaba bem para todo mundo. Todo mundo tem motivo agora para comprar um rojão, soltar um rojão, né? Comprar um espumante ali, abrir um espumante. O Flamengo, porque pegou a grande revelação do campeonato passado, nessa janela de transferências no Brasil, a menina dos olhos era o Michael, o Flamengo adquiriu esse jogador que outros clubes quiseram, tentaram, e o Flamengo foi lá, mostrou sua força no mercado, comprou. Então o Flamengo tem mais um reforço, o Flamengo vai ser muito desfalcado no ano de 2020 por conta de convocação de jogador para a seleção, então o Michael, se não chega para ser titular, vai ser muito aproveitado nesse ano. Depois do Michael, a gente sabe a história de vida dele, a luta que ele teve para se recolocar no esporte, na sociedade como um todo. Então, um cara que certamente vai poder ajudar a família com essa negociação, vai salvar muito a situação dele como um todo, então ele tem que festejar por isso, né? Tomara, torço para ele, inclusive pessoalmente, para que ele continue ascendendo e crescendo, dar esse exemplo de recuperação para tanta gente, não só no esporte, né? Na vida como um todo. O Goiás, porque mais uma vez, o Goiás tem uma coisa que é tradicional o Goiás chega na primeira divisão, vira e mexe, ele põe um Dimba, um Dil, um Túlio, um Danilo, Josué, Bruno Henrique. O Goiás, assim, ele consegue na Série A destacar alguns jogadores e depois negocia por um bom preço para os padrões nacionais, a negociação é boa, então o Goiás vai ganhar uma grana. E tem um monte de gente aí que é pouco conhecida, o Goianese é menos, Monte Cristo, que tentou batalhar alguma coisa. Como ele é um jogador que não teve base, é difícil você saber determinar quanto tempo ele ficou em que lugar, quanto cada um tem que receber. Acho que até por isso que a negociação demorou, né? Para saber quanto que esses clubes menores, naturalmente o Goianese, quanto que ia receber. O empresário, claro, pelo que eu estou sabendo, o empresário abriu mão, né? No final das contas, para o negócio fechar, parece que o empresário, né, mordeu um pouco menos dessa fatia do bolo. Porque, só para poder explicar quem está em casa e pegando essa conversa na metade, assim, por que o empresário abriu mão, né? E era uma exigência dos dois clubes, porque os clubes começaram a se falar sem a participação dele. E daqui a pouco ele chegou, não, mas eu tenho a proposta do Flamengo. Não, o Flamengo já está conversando comigo, disse o Goiás. E aí os clubes disseram, não tem por que pagar você se nós estamos falando diretamente. Esse era o impasse que foi resolvido no dia de hoje. Até porque ele sabe que a vitrine Flamengo, ali na frente ele perde agora, ganha depois, né? Aliás, se toda a negociação fosse incluir para clube, o empresário tá perdido, né? O mercado dos empresários vai ficar desesperado. Eu sou do clube, não, eu já... Imagina. E na verdade, se você pensar... Por que você tem que ter muitas vezes agente, intermediário? Tem muitos casos que porque realmente... tem que acertar com o jogador. Então, mas muitas vezes não é necessário. Eu acho que às vezes tem um uso excessivo, abusivo de empresário. E nesse caso, a corda estourou para o lado do empresário que perdeu dinheiro. Então, mas ele também deve estar festejando pela conclusão do negócio. Talvez nem tanto quanto ele gostaria. Fim de novela, Cassino, e como disse o Rodrigo Bueno, final feliz para todo mundo. Mas como quase todas as novelas, o personagem principal foi assediado por outras pessoas aí, não deu certo e no final o poderoso é que se deu bem, o poderoso Flamengo. Nem sempre o poderoso se dá bem nas novelas. Nessa, ficou bonito pro poderoso Flamengo, mais forte ainda. Cassino. Flamengo terá seus superpoderes aumentados para essa temporada com a contratação do Michael. Até aqui, na minha opinião, a maior contratação do futebol brasileiro em 2020. Podemos ter algumas outras, o mercado tá muito quente, mas para mim, uma grande contratação. Para mim, o Michael não é mais uma promessa.
Michael é uma realidade do futebol brasileiro. Vou repetir o que eu falei ontem. Não vou chamá-lo de craque, não vou chamá-lo ainda de gênio, que eu quero ver o Michael fazer o que ele fez no Brasileirão durante mais 2 ou 3 temporadas seguidas, ou até mais, se ele for realmente um jogador extraordinário. É um ótimo jogador, uma belíssima contratação. Rodrigo Bueno foi bem claro, o Flamengo vai ter desfalques na temporada por conta do calendário inchado. Por conta de seleção brasileira, teremos eliminatórias e o Tite não poderá abrir mão de jogadores que atuam no Brasil, em detrimento de atletas que atuam no exterior, como ele faz quando a seleção disputa amistosos. Eliminatória é coisa séria, se o Brasil não abrir o olho, pode até ficar fora da Copa do Mundo. Então tem que levar o que tem de melhor. Gabigol, Bruno Henrique, entre outros jogadores da equipe do Flamengo. Uma belíssima contratação, a chamada contratação pontual. E o Rodrigo Bueno lembrou, né, de alguns atletas que surgiram muito bem no Goiás. Às vezes nem fizeram base no Goiás, mas apareceram no futebol brasileiro em destaque pelo Goiás. Eu sou do tempo do Luvanor, que foi jogar no Catania da Itália, depois jogou no Flamengo também, quando ele retorna ao futebol brasileiro, jogou também no Santos. E o Idemar, volante, convocado por Carlos Alberto Silva para a seleção brasileira, quando ainda defendia o Goiás, fez a mesma ponte do Michael, Goiás-Flamengo. Muito sucesso para o Michael e, repito, Flamengo terá os seus superpoderes elevados. Vai ser difícil bater o Flamengo em 2020. O torcedor do Flamengo que terminou 2019, Abel, Rodrigo Bueno e Cassini, amigos, comemorando, faixa no peito, ninguém na frente, era muita gente lá atrás. Inicia o ano com Pedro Rocha, Gustavo Henrique e agora com o Michael. Pode pintar daqui a pouquinho o Thiago Maia e também o Gabigol. O céu é o limite para o Flamengo? Vamos botar os números aqui do novo contratado do Michael para a gente poder debater, porque um negócio na casa de 40 milhões de reais, né? 2017, olha os números aí do Michael para você. São 23 jogos, 1 gol e 2 assistências na Série B, que ele foi um dos destaques do Goiás. E aí depois o ano de 2018, como é que foi o Michael na temporada 2018? 33 jogos, 7 gols e 9 assistências, também na Série B. E aí o Goiás subiu para a Série A. Em 2019, 35 jogos, 9 gols e 5 assistências. Reparem que a nossa produção pegou apenas o Campeonato Brasileiro, Série B e Série A, como parâmetro para trazer os números do Michael. Porque senão vai ter aquele estraga-prazer, aquele cara que é o corneteiro, o Rodrigo Cassini, que vai dizer assim, também no Campeonato Goiano é mole. Não. No Brasileiro, onde ele enfrentou Flamengo, Santos, Palmeiras, todos os gigantes. Olha os números da fera aí, Cassino. São ótimos números, o que chama atenção, né? Principalmente na temporada passada. São 38 jogos, né? Que o Goiás fez no campeonato, ele participou de 35. Ou seja, bastante ativo. Na temporada retrasada, 33 jogos. São ótimos números do Michael, até para um jogador, como todo mundo diz, não teve a categoria de base, né? Não trabalhou em categoria de base, os números chamam atenção. Só que quando ele vestir a camisa do Flamengo, esses números são deixados de lado. A história começa daqui para frente. Quantos jogos ele vai conseguir fazer, quantas assistências e quantos gols. Tem que mostrar a categoria dele agora pelo Flamengo. É uma ótima referência, mas agora começa uma nova história. Penso eu que será uma história brilhante. Agora, desculpe, sobre o Jorge Jesus, né, para administrar esse elenco. Vamos supor que o Gabigol renove, que chegue o Thiago Maia, chegue o Pedro, o próprio Michael. Aí vai ser um grande desafio para o Jorge Jesus, administrar os egos, ser um grande gestor para que todos fiquem satisfeitos. No ano retrasado, o Felipão conseguiu fazer isso. Ele montou 2 times, um time caiu na semifinal da Libertadores e o time B acabou conquistando o Brasileiro. Todo mundo jogava, ninguém ficava de bico. Quero ver agora como é que vai ser essa história caso o Flamengo não perca, principalmente o Gabigol, e contrate Pedro e também o Thiago Maia com esse elenco estrelado, vamos dizer assim. E me chamaram a atenção os números, não só de gols, mas também de assistências. Teve uma temporada ali, Rodrigo, acho que foi de 2018, ele teve mais assistência do que gols. Ou seja, participa muito de jogadas mesmo quando não está colocando a bola na rede, né? De fato, os números mostram evolução de temporada para temporada, ele tem melhorado os números, tá perdendo a timidez, ganhando personalidade, tá sendo, não vou dizer menos solidário, mas está sendo mais individualista, está sendo mais decisivo. Então, na temporada retrasada, ele dava mais assistências,
do que fazia gols. Agora, na última, não. Ele passou a ser mais protagonista, resolver jogos. Inclusive, fez gols em vários clubes grandes, né? Flamengo, Inter, Corinthians, né? Fez jogos grandes contra grandes adversários e mostrou, de fato, que melhorou. Eu posso fazer uma comparação maluca e diferenciada? Sim, sim. Eu vou fazer uma comparação com O a... máximo que vai acontecer é a gente te dar uma cornetada, os não, amigos mas do Tarde Redonda também. Na hashtag mas aqui Tarde Redonda. é democracia, aqui fica à Isso eu vontade, tô amigo. acostumado, eu mato no peito e saio jogando.